Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui gravando o nosso penúltimo vídeo sobre relacionamento com Deus, né? O salmista, o rei Davi, Deus Altíssimo. E hoje eu vou falar sobre um tema muito importante, muito especial, que é a aliança com Deus, né? E eu vou relatar esse momento que o salmista teve com Deus, estabeleceu uma aliança com ele, uma coisa muito maravilhosa. E essa aliança com Deus, ela vem, né, pela intimidade, pelo relacionamento, quando a pessoa já é muito íntima, já conhece bastante, já viveu bastante, ou ela está numa fase que é a fase que Deus quer fazer essa aliança com essa pessoa. Talvez não é uma pessoa que teve muitos anos de relacionamento com Deus, né? Vai dar parte muito da vontade de Deus, né? Estabelecer uma aliança com essa pessoa. E hoje nós vamos falar sobre isso. Eu quero ler aqui com vocês o livro de 2 Samuel, capítulo 7, que diz assim, vamos ler. E sucedeu que, estando o rei Davi em sua casa, e que o Senhor lhe tinha dado descanso de todos seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã: Ora, olha, eu moro em casa de cedros, e a arca de Deus mora dentro de cortinas. E disse Natã ao rei: Vai e faze tudo quanto está no teu coração, porque o Senhor é contigo. Porém, sucedeu naquela mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Assim diz o Senhor dos exércitos: Eu te tomei da malhada de trás das ovelhas, para que fosses o chefe sobre o meu povo, sobre Israel. Quando teus dias forem completos e vieres a dormir com teus pais, então farei levantar depois de ti a tua semente, que procederá de ti, e estabelecerei o teu reino. Este edificará uma casa ao meu nome, e confirmarei o trono do seu reino para sempre. Bem, pessoal, quando a gente começa a se relacionar com Deus, que a gente chega a ter essa intimidade com Ele, a gente começa a ter essas iniciativas que Davi teve, né? Ele via que a casa dele era muito confortável, era muito trabalhada, muito organizada. Nossa, eu que sou, né, um pecador, uma pessoa comum, estou morando numa casa dessa, e a casa do Senhor, olha como a casa do Senhor está. Então, aquilo nasceu um desejo no coração dele, um desejo que o Senhor se agradou muito, e o Senhor firmou uma aliança com ele, né? Falou com ele por meio do profeta: Olha, assim diz o Senhor dos exércitos, eu farei uma aliança contigo, a tua descendência fará um tempo para mim, né? E a tua descendência será eterna. Então, o propósito de Deus, né, que ele já tinha um propósito em ele, se uniu com o propósito do salmista, né, que ele estava no momento que Deus já tinha livrado ele dos inimigos, né, já tinha dado as vitórias para ele. Nesse momento, né, eles estabeleceram uma aliança. Olha só que coisa maravilhosa, né, fazer uma aliança com o Senhor nosso Deus. Então, toda essa iniciativa do salmista de buscar conhecer, de se relacionar, de viver todas aquelas experiências com Deus, né, levaram a essa aliança, né, que fizeram do reino dele, que fizeram com que ele nunca fosse esquecido, que o reino dele fosse eterno. E eu vou ler aqui com vocês um versículo, né, um salmo de Davi, Salmo 24. Eu vou ler um trechinho que diz assim, ó. Esse capítulo, ele relata um momento muito especial. O Davi, né, inicia falando: Quem subirá ao monte do Senhor? Quem estará na casa do Senhor? Aquele que é limpo de mão, puro de coração. E vai citando, né, as coisas que Deus se agrada. E aí ele diz assim: Levantai, ó portas, as vossas cabeças. Levantai-vos, ó entradas eternas, e entrará o Rei da Glória.
Quem é este, o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na guerra, o Senhor que fez aliança com ele. Levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças. Ou seja, o Davi, ele buscava conhecer a Deus, foi conhecendo, até que estabeleceu a aliança, e ele conheceu a pessoa que viria a nascer da descendência dele, o Filho de Deus, né, muitos anos depois da morte dele, né, e ele ia falando sobre essa pessoa, que ainda não tinha nem vindo para fazer essa missão. Então, aí ele relata aqui o momento que Jesus, o Senhor nosso Deus, já ressuscitou, já tinha ressuscitado e estava retornando ao céu, glorificado, e ele, vivo. E ele diz: levantai-vos, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Daí as portas respondem: quem é esse, o Rei da Glória? Ou seja, quem é o Rei está aqui dentro, né? Quem é que está chegando aí que a gente não sabe quem é esse? Ou seja, Jesus que veio, venceu a morte, ressuscitou, subiu glorificado. Ele que estava entrando aqui. Ele que estava entrando, ó. Aí a outra voz responde: é o Senhor dos Exércitos, o Senhor poderoso, forte nas batalhas. Ele é o Rei da Glória. O Senhor que fez aliança com ele. E assim o Senhor faz aliança com várias pessoas que se relacionaram com ele. Em várias passagens bíblicas, Deus relata, né, sobre a noiva dele, sobre a igreja, a pessoa com que ele fez uma aliança, que ele vinha buscar, né, no determinado momento, que ela devia estar preparada, com sua lamparina acesa, com seu azeite. As pessoas que têm a intimidade com Deus, com Daniel, por exemplo, né, que estava num lugar onde ele não estava com os dele, ele estava longe dos dele, né, estava servindo um outro rei, uma outra pessoa, né, mas ele estava ali, ele estava naquele lugar porque ele tinha a sabedoria, né, tinha feito uma aliança com Deus e tinha sabedoria. Ele estava servindo com essa sabedoria, estava instruindo. Olha, é assim, 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 assim. É assim que funciona. Deus quer falar isso aqui para você. Deus quer dizer isso aqui para você. E quando determinado rei, né, tocou onde não era para ele tocar, para meter a mão, como se fosse um objeto qualquer, né? Aí Daniel falou: olha, você tocou nos utensílios da casa de Deus, não era para você ter feito isso, isso aqui não é qualquer utensílio, né? O Deus Altíssimo, né, diz assim, 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 por isso que ele escreveu aqui nessa parede, tal. Então, uma pessoa que tinha uma aliança com Deus, né, tinha um relacionamento com Deus Altíssimo, né? E assim o nosso Deus, ele quer fazer uma aliança com a gente. E quando o Senhor quiser estabelecer essa aliança, Deus, ele une um propósito, algo que está no coração dele, né? E ele apresenta a você esse propósito, né? Esse plano. E quando você descobre esse propósito, esse plano de Deus para você, isso é o que dá sentido na sua vida, porque você descobre o quão maravilhoso são os detalhes do plano de Deus para sua vida. O quanto ele pensa em tudo sobre você, sobre a sua história, em sonhos que você sempre quis, né? Coisas que você sempre desejou, que estão unidas a esse propósito dele, que vai de encontro com a sua personalidade, que tem a ver com a sua personalidade, e de coisas que você às vezes até tinha esquecido, e ele faz questão de colocar nesse propósito, de mencionar nesse propósito, de dizer: olha, assim aconteceu assim, portanto eu vou fazer assim, assim, para que a minha palavra se cumpra, para que o que eu disse, para que você fez, para que o que você plantou, né,
tem uma recompensa. Então, o plano de Deus é sempre maravilhoso e é muito além do que nós pensamos, né? Do que nós imaginamos, do que nós queremos. Quando você vai obedecendo, quando você vai se empenhando em fazer aquilo que você acordou com Deus, você vai percebendo o quanto Deus é maravilhoso, o quanto Ele é grandioso e o quanto Ele é inexplicável. Sabe aquelas pessoas, né? Sabe aquele momento que as pessoas relatam assim, que elas não explicam, que elas não conseguem explicar Deus? Esse momento, né, não significa que nós não devemos buscar conhecer, buscar entender quem é Deus, né? Mas sim é um momento no qual a pessoa fica maravilhada com o plano de Deus e com as ações, com os meios que Deus, né, estabelece para cumprir os seus propósitos, que ela fica tão maravilhada que ela não consegue explicar, ter essa capacidade de explicar o quão maravilhoso é aquilo na vida dela, né? É essa que é a sensação de estabelecer uma aliança com Deus, né? De firmar um compromisso com Deus, né? Isso dá sentido na sua vida. Então, essa é a mensagem que eu tenho para vocês hoje, né? Eu vou postar o último vídeo sobre relacionamento com Deus, né? Esse é o penúltimo vídeo. Eu agradeço a todos vocês que me acompanharam nessa jornada, né? Vocês que me acompanharam. Se você está vendo esse vídeo hoje, se você não viu os outros vídeos que eu publiquei, fica até um pouco estranho, né? Você entender tudo que eu estou falando, né? A pessoa pode até ficar um pouco por fora, não está entendendo muito, mas eu agradeço a todos que acompanharam, a todos que compartilharam, né? Algumas pessoas compartilharam o vídeo, né, da Palavra de Deus. Eu também me sinto muito feliz por Deus estar falando com essas pessoas também. E é isso, pessoal. Feliz Ano Novo. Muito obrigada.